Olá, meus queridos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, ó, professor Antônio Paulo, professor de matemática do Centro de Mídia do Amazonas. E vamos ver o que temos para a nossa aula? Olha só, aula de número 6, objeto de conhecimento. Porcentagens. Problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos. Detalhamento. Problemas percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Muito bem, meus queridos alunos, sabemos o que vamos estudar. Então, ó, vem comigo para essa aula. Muito bem, meus queridos alunos, para começar a nossa aula, nós vamos falar de percentuais sucessivos. Nada mais justo que relembrarmos aqui o que é porcentagem, porque percentual sucessivo tem tudo a ver com cálculo de porcentagem, tá bom? Então, por definição, porcentagem é uma forma de expressar uma parte de um todo em 100 partes iguais. Tudo bem? Porcentagem é isso, 100%, todo, tá bom? O símbolo é esse que está aqui, ó, nesses cubos aqui atrás de mim, o símbolo da porcentagem, certo? E aí, bora pensar assim, ó, 20% equivale a 20 partes de um total de 100, tudo bem? Se pensasse assim também, ó, 8% é 8 partes de um total de 100 partes. Por que estamos falando percentual? Estamos falando que o todo é igual a 100. Tudo bem? Bom, podemos dizer assim, ó, que ainda que a porcentagem, pessoal, ela é uma ferramenta matemática bastante utilizada no mercado financeiro, tá legal? Ela representa uma parte da divisão de uma quantidade que pode ser um valor em dinheiro ou um produto qualquer, que foi dividido em 100 partes iguais. Tudo bem? Bom, aí vamos tratar de percentuais sucessivos. Mas o que é isso então, hein, professor? Acompanha só. Definição. Percentuais sucessivos são porcentagens. Percentuais sucessivos são porcentagens calculadas sempre em cima dos valores atuais. Ou seja, dos valores que já sofreram reajuste. Tudo bem? Então, marca bem isso que o professor falou para você, tá? Que os percentuais sucessivos referem-se à aplicação de 2 ou mais aumentos ou descontos percentuais seguidos, um após o outro, certo? Sobre um valor, sempre sobre o valor inicial. Não é uma simples soma ou subtração de porcentagens, tá bom? Cuidado, porque quando a gente vai fazer tal, dá vontade danada de só somar e fazer o cálculo, mas não é assim, tá? Não é uma simples soma ou subtração da porcentagem, porque cada percentual é calculado sobre o valor modificado pelo anterior. Beleza? Bom, vem aqui comigo, agora eu vou te mostrar aqui na cartela a ideia, né, num contexto de percentual sucessivo. Percentual sucessivo. Veja só na cartela aí o que o professor trouxe. Um botijão de gás de 8 quilos, no início do mês custava R$60. Quando houve um acréscimo, olha só, um acréscimo de 4%. Em seguida, o produto sofreu outro aumento, quer dizer, um outro acréscimo, né? De quanto? Um outro acréscimo de 5%. Bom, qual é o valor, né, desse produto do botijão de gás após esses aumentos sucessivos, um de 4% e um de 5%? E aí, olha aqui na tela o que nós temos. Um aumento de 4%, nós podemos representar da seguinte maneira, podemos calcular, na verdade, da seguinte maneira. 4% de 60. 4%, pessoal, é a mesma coisa que 4 sobre 100, tá bom? Por isso o professor colocou aqui 4 dividido por 100. Percentual de um número. 4 sobre 100 vezes o número, nós queremos saber. No nosso caso aqui é 60. Então está escrito aí, 4 dividido por 100 vezes 60. Pessoal, 4 dividido por 100 é exatamente igual a 0,4, certo? Vezes 60. Gente, fazendo essa multiplicação aqui, ó, nós temos R$ 2,40. O que quer dizer o 2,40? O 2,40 ele é o valor do aumento de 4%, que foi o que ocorreu no primeiro momento, tá bom? Mas depois não ocorreu um outro aumento? Sim, ocorreu um outro aumento. Outro aumento de quanto? Um outro aumento de 5%, como nós temos aqui, ó, 5%. Lembrando que deve ser em cima do valor atual e não do inicial. Tá bom? Sempre. O percentual sucessivo ele vai calculando sobre os valores atualizados. Tá bom? Então, 5% de quanto agora? 5%
de 62,40. Ah, mas por que 62? Bora voltar na nossa tela rapidinho. Porque ó, o preço do botijão após o primeiro aumento passou a ser 62,40. Marca bem isso daí, tá? Então, dito isto, 5% de 62,40 é a mesma coisa que nós fazermos 5 dividido por 100 vezes 62 vezes 40. Isso aqui é um dos métodos de calcular o percentual de um valor, tá bom? Percentual de um número. Bom, 5 dividido por 100, meus filhos, é exatamente 0,05, tá bom? É como se nós fizéssemos a continha aqui, ó. 5 dividido por 100, aí tem uma vírgula aqui, ó, anda com a vírgula, anda com mais outra, coloca a vírgula, certo? E aí, 0,05, tá bom? Bom, dito isto, 100 dividido por 100 é 0,05, multiplicado por 62,40, que é o preço do botijão já atualizado. Esse valor, essa multiplicação, nos dá R$ 3,12. Ah, então quanto é agora o preço do botijão? O preço atual do botijão de gás de 8 kg, após os reajustes, passa a ser R$ 62,40, que é o preço dele após o primeiro reajuste, mais o valor, né, do percentual referente ao segundo reajuste, fazendo a soma de 62,40 mais R$ 3,12, nós obtemos aí como resposta, né, R$ 65,52. Tudo bem? Bom, o que eu mostrei para você aqui? Ó? Mostrei uma maneira, certo? Da gente calcular, né, de calcularmos aí o percentual sucessivos, aumentos sucessivos, que pode também valer para descontos sucessivos também, tá bom? Isso aqui é uma maneira prática, intuitiva, vamos dizer assim, uma maneira intuitiva, porque tem uma outra maneira de se fazer isso também, pessoal, tá? Nós fizemos aí calculando separadamente, não foi calculando separadamente, depois a gente pode somar ou subtrair. Isso é por uma maneira intuitiva, tá bom? Mas eu vou mostrar agora para você usando uma ideia diferente, tá bom? Vou mostrar para você usando os fatores de aumento e fatores de redução, tá bom? O que acontece? Imagina só que você tem um valor inicial e deseja calcular um aumento ou uma redução percentual nesse valor. Olha só. Em vez de você calcular a porcentagem separadamente, como a gente fez no nosso exemplo anterior, e depois somar ou subtrair, olha só, o que a gente fez está correto, tá bom? Está correto. Porém, tem uma maneira mais prática de se fazer isso, que eu vou mostrar para você a partir de agora, tá bom? Que é exatamente usando as áreas de fatores de aumento e fator de desconto, tá bom? Bom, dito isto, ó, preste só atenção no seguinte. Em vez de calcular a porcentagem separadamente, depois somar ou subtrair, podemos usar fatores de aumento ou de redução para simplificarmos esse processo, tá bom? Olha só, esses fatores, pessoal, eles permitem determinar o valor final após o aumento ou redução percentual, sem a necessidade de calcular o valor do aumento ou redução separadamente, tá bom? Então, olha só, bora aprender aqui então um dos primeiros conceitos. O que é fator de aumento, fatores de aumento? Bom, alunos, para calcular um fator de aumento, olha aqui o que diz a definição. Para calcular um fator de aumento, some a taxa de aumento percentual expressa na forma decimal. Some 1 na forma some 1 a taxa de aumento percentual expressa na forma decimal. E olha só que nós temos aqui, um aumento, olha só, fator de aumento, e nós estamos tratando aqui um aumento de 20%. O que diz a regra? Some 1 ao aumento percentual que foi solicitado. Bom, pessoal, só para traduzir rapidinho isso aqui, eu vou dizer por que a gente pode somar 1, pessoal. Olha o detalhe aqui, ó. Se eu quero saber o aumento de 20%, você concorda que eu poderia dizer o seguinte aqui, ó, que aumento de 20 seria 100% mais 20%? Sim, né? Sim. E esse valor seria igual a 120%, certo? Mas só que quando a gente vai trabalhar com fatores de aumento, fator de desconto, isso vai ter que estar na forma decimal, tá bom? Lembra que fração pode ser escrito na forma de percentual, na forma de fração e na forma decimal. Bom, 100% na forma decimal a gente fala que é 1, 20% é a mesma coisa que 0,20, ó, tá bom? E somando isso, nós temos aqui, ó, 1,20. Beleza? Por esse motivo, nós podemos dizer que o fator de aumento é igual a 1 mais 0,20, porque 20% equivale a 0,2 ou 0,20, e somando, o nosso fator de aumento aqui passa a ser, então, de 1,20. Ah, mas para que serve isso, professor? Você vai ver agora para que serve saber o fator de aumento. Olha só aqui, ó. Por exemplo, se um produto custa R$100 e sofreu um aumento de 20%,
Qual o valor final desse produto? Opa, quanto custa o produto? O produto custa R$100. Ah, mas um aumento de 20, a gente já sabe que o fator de aumento dele é exatamente igual a 1,2, ou melhor, 1,20. Então, olha só como calcular isso aqui. Ó. Se eu quero saber esse valor final, vou fazer mais simples. É valor final, só para representar com letra, tá bom? Valor final, ele é igual ó, a R$100 multiplicado por 1,20. Ah, por que 1,20? Porque o fator de aumento referente a 20% é igual a 1,20. A gente já viu. Fazendo esse cálculo, alunos, olha só, o valor final, ele é igual a 100 vezes 1,20, que no nosso caso aqui não tem igual a 120. Porque multiplicar por 100 basta andar com a vírgula para a direita, no nosso caso aqui 2 vezes, né? Então, um aumento de 20%, nós podemos dizer que o valor final desse produto passou a ser 120. Ó. Marca bem, ó. Peguei o valor e multipliquei pelo fator de aumento, tá legal? Peguei o valor e multipliquei pelo fator de aumento. Bora continuar, porque tem mais um detalhe aqui para a gente ver, que é bem interessante também. Bora avançar aqui na nossa cartela, porque nós temos também que tratar ó, fatores de redução. Tem um fator de aumento e tem um fator de redução, certo? Para calcular o fator de redução, subtrai a taxa de redução percentual expressa na forma decimal. Subtraia 1, olha só, subtraia uma unidade né, do valor que foi dado. Olha aqui como nós temos aqui no exemplo. Por exemplo, uma redução, fator de redução, de 20% corresponde a um fator de redução. Olha como é que a gente identifica o fator de redução. Pega 1, que equivale a 100%, né, e subtrai 0,20, porque 20% na sua forma decimal é igual a 0,20, certo? Dito isto, temos que ter o fator de redução, nesse caso, ele é igual a 0,80, que é 1 menos 0,20, 0,80. Lembrando que o 20% a gente escreve sendo na sua forma decimal 0,20. Beleza? Bora ver isso na prática? Se um produto custa R$100 e sofreu uma redução de 20. Opa, uma redução de 20. Redução de 20. Como a gente saber esse valor final? Bora só representar aqui, ó. Valor final para essa nossa situação, vou fazer VF, tá bom? Valor final é igual a R$100 vezes quanto? Vezes o fator de redução. Mas quanto é o fator de redução equivalente a 20% mesmo? Tá aqui, ó. É 0,80. Então, multiplica por 0,80. Fazendo essa multiplicação, nós temos 100, que 100 vezes 0,80 na verdade, é igual a 80. Perdão, pessoal. Vou só voltar aqui no nosso cartela. Só pagar bem que tem um detalhe. 100 vezes 0,80, pessoal, é igual a R$80. De novo, não. Vamos lá, R$80. Beleza? Está aqui a nossa resposta. Quanto é R$100 quando sofreu uma redução de 20%. Beleza? Bom, vimos até aqui ó, duas coisas importantes. Como identificarmos o fator de aumento, que a gente pega 1 e soma a taxa que está sendo solicitada, né? O aumento que está sendo dado. E o fator de redução, a gente pega o número 1 e subtrai do valor daquela taxa, aquele percentual de redução. Tá bom? Marca bem, porque a gente vai precisar disso para resolver as questões. Resolver outros exemplos aqui. E aí eu tenho um exemplo aqui para você aqui na tela, olha só. No início da safra, olha aqui o nosso exemplo. No início da safra de açaí, no início da safra, 1 litro de açaí custava R$15. Só vai marcar aqui. Dados importantes. Custava R$15 em uma feira popular de Manaus. Com o aumento, R$15, com o aumento da demanda durante o Festival Folclórico de Parintins e a chegada do verão, o preço sofreu 2 aumentos sucessivos. Olha como foram os aumentos. Olha para cá. Ó. Primeiro aumento, 10% devido à alta procura turística. E depois um segundo aumento, que foi 25% motivado pela escassez temporária do fruto. Certo? Por causa da questão... Eu falei de novo, tá? Perdão. Segundo aumento, 25% motivado pela escassez temporária do fruto, causada por questões sazonais de colheitas. Tudo bem? Bom, mas e aí?
Quanto foi pronto para quanto? Quanto passou a custar, então, esse produto, o açaí, após esses aumentos? Pessoal, precisamos deixar duas coisas. O fator de aumento do primeiro aumento e o fator do segundo aumento, tá bom? Acompanha na tela aqui, ó. Resolução, olha só, aumento de 10%, um aumento de 10%, em termos estritos na forma de fator de aumento, ele é a mesma coisa que a gente fazer 1 mais 0,1, que é igual a 1,1, tá bom? 10% estrito na forma decimal é igual a 0,1, tá bom? Bom, mas acontecer um outro aumento também, que foi o aumento de 25%, né? Então, o aumento de 25% é a mesma coisa que escrever, vou deixar aqui, marcar aqui, é a mesma coisa, em forma decimal é 0,25. Mas pela regra, a gente vai para determinar o fator de aumento, é 1 mais o percentual que está aumentando, que está sendo dado como aumento. Então, 1 mais 0,25, no caso, nós temos 1,25. E agora, para determinar o preço? Bem tranquilo, ó. Olha só como a gente determina o preço. Pega aqui, ó, o preço final, que é o preço do açaí após os aumentos sucessivos, é o preço inicial, multiplicado pelo primeiro fator de aumento e multiplicado pelo segundo fator de aumento. Tudo bem? Dito isto, ó, olha aqui ó, como vai ficar. O preço do açaí, lembra que o preço do açaí era R$15? Você botou 15 aqui, ó. 15 multiplicado por 1,1 multiplicado por 1,25. Os 3 alunos, o resultado dessa multiplicação é igual a R$20,625 décimos de milésimo de real. Ai, professor, está estranha essa resposta. Claro, porque a gente não costuma ver dinheiro escrito desta forma, a gente costuma ver só até a casa dos centavos. Por esse motivo, nós vamos fazer aqui um pequeno ajuste na nossa resposta, né? Arredondando para 2 casas decimais, já que estamos falando de dinheiro, né? Então, o preço final do açaí, nós podemos dizer que ele é R$20,63. Lembrando, 62,625, devido à última casa aqui ser 5, então nós arredondamos aqui o 2 para 3. Tudo bem? Então, o valor do açaí após esses aumentos é igual a R$20,63. Beleza? Viu que como não precisou você calcular as coisas, os aumentos separadamente? Vocês viram aí, ó, não precisou calcular os aumentos separadamente. Basta calcular, identificar o fator de aumento e fazer a multiplicação sucessiva, né, do valor inicial pelos fatores de aumento, ou pode ser de aumento e de redução, dependendo de cada caso. Tudo bem? Combinado assim, ó, como é tranquilo? Melhor de fazer o passo a passo. Ah, professor, mas e se eu quiser, eu quero calcular separadamente. Ah, meu professor, eu não fico essa discussão, né? Mas eu estou mostrando aqui uma maneira de você resolver, né, a questão quando envolve aumentos sucessivos, sem você precisar passar aí por todas essas, calcular separadamente os aumentos, de sair somando os valores e tudo mais. Beleza? Bom, bora continuar porque tem mais um exemplo aqui que eu trouxe para você. Acompanha só. Um centro de Tucumã que custava R$60 teve 2 reajustes sucessivos. Em uma semana, o primeiro foi de 4%. Vem comigo, bora marcar. Primeiro o valor inicial, importante para a gente. Depois, um primeiro aumento de quanto? De 4%. E depois, um segundo. Mas olha o que aconteceu. E o segundo, um desconto. Opa, é estranho. Aumentou e depois reduziu? Sim, é possível, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Então, houve um aumento de 4% e depois um desconto de 8%. Então, nós precisamos identificar o fator de aumento e o fator de desconto. A pergunta é, qual o preço final após os reajustes? Bom, precisamos pensar da seguinte maneira. Bora identificar o fator de aumento? Vamos lá? Vem aqui comigo. O fator de aumento, pessoal, vai ser referente a quanto? A 4%. Tá bom? Mas para calcular o fator de aumento, você aprendeu que a gente pega o número 1, que é o todo, 1 representa o todo, mais o percentual do aumento. Então, pessoal, olha só, vamos calcular o fator de aumento, e a gente lembrando que para calcular o fator de aumento, ele é 1 mais o percentual do aumento. Mas o percentual do aumento foi de 4%. 4%, pessoal, escrito na forma decimal, ele é igual a 0,04. Tá bom? Fazendo esse cálculo, vamos dizer então que esse fator de aumento ele é exatamente igual
a 1,04. Guarda esta informação aqui. Guarda essa informação aqui. Tá? Porque a gente também precisa identificar o fator de desconto. Mas na questão, no enunciado da questão, fala que houve um desconto. Bora voltar na nossa questão aqui? Houve um desconto de 8%. Tá bom? 8%. Então, vamos deixar esse fator de desconto de 8%. Ah, mas para deixar o fator de desconto, quando, olha uma dica bacana, quando é aumento, a gente soma o percentual que foi dado de aumento. Quando for desconto, a gente subtrai. Então, nós vamos fazer 1 menos quanto? Menos 0,08. Dito isto, como resposta, nós temos 0,92. Esse aqui é o fator do desconto. E o preço final? Bom, lembra que o centro do Tucumã custava no início R$60? Então, se custava R$60, então nós vamos fazer o seguinte, o preço final ele será igual, vou colocar aqui, R$60 multiplicado pelo fator do aumento. Quanto é o nosso fator de aumento? 1,04. E quanto é o fator de desconto? Aquele, o fator de desconto, 0,92. Então, vezes 0,92. Bom, para a gente determinarmos o valor, né, você vai colocar, vamos fazer esse cálculo aqui na calculadora. Vem aqui comigo. Vamos lá, 60 vezes quanto? Vezes o fator do aumento, que é 1,04, vezes o fator do desconto, 0,92, que é igual a 57,408. Vou colocar bem aqui. 57 408. Mas olha só, é normal a gente escrever R$57,408? Não, não é normal a gente escrever assim, porque quando a gente fala em dinheiro, a gente não considera 3 casas decimais. Então, como resposta final, vamos dizer o seguinte, que 57,48, vamos arredondar nossa resposta, vou botar bem aqui a nossa resposta. Só ajeitar bem aqui para melhorar a nossa didática. Resposta, nós vamos ter R$57,08. Está mais perto de 1, tá bom? Então, 57,41 centavos. Tudo bem? Então, para esse caso, o preço do açaí passou a custar R$ 57,41, após sofrer um aumento de 4% e depois um desconto de 8%. Tá bom? Bom, bora continuar porque tem mais uma questão ainda para a gente fazer que também envolve a questão de percentuais sucessivos e que envolve aumentos e descontos, né? Então, vem aqui comigo para a nossa cartela. Em 2023, a Cooperativa de Guaraná... Muito bem, vamos aqui a mais uma questão aqui, tá? Exemplo. Em 2023, a Cooperativa de Guaraná da Amazônia vendia um lote de Guaraná em pó por R$8.000. Isso no mês de maio. Olha só, R$8.000 o lote. Em maio. R$8.000. Em maio, houve uma redução de 15%. Marca bem, redução, percentual de redução. Depois, em agosto, houve um aumento. Então, percentual de aumento agora. De quanto? De 8%. Qual o valor final do lote após essas mudanças? Bom, meus queridos alunos, a gente vai calcular separadamente uma redução de 15 e acrescentar e depois um aumento de 8? Não há necessidade. Você aprendeu que para calcular esse valor final, basta multiplicar o valor inicial pelo fator de redução e depois pelo fator de aumento, que no nosso caso da nossa questão, fator de redução de 15 e o fator de aumento de 8. Tudo bem? Então, dito isto, vem aqui comigo, bora identificar o valor desse fator de desconto e depois do fator de aumento. Bom, quando falou 15% em maio, esse fator de
essa redução de 15% e mais, esse fator de redução, a gente pode escrever sendo 1... Só um minuto, bora aqui. 1 menos 0,15, que é exatamente o decimal, a porcentagem de 15%. 1 menos 0,15, meus queridos alunos, é igual a 0,85. Guarda essa informação, porque essa informação para essa informação nós temos o percentual de desconto. Né? Agora, bora verificar o percentual de aumento? Bom, quanto foi que aumentou mesmo? Aumentou 8% em agosto, certo? É aumento, então nós vamos adicionar o número 1, que é o todo, que é o 100%, né? Vamos adicionar aí a 8%, que é o percentual de aumento, tá bom? Bom, dito isto, então vamos ficar com assim, ó. 1, vou pegar o pincel vermelho, né? 1 mais 8% mais 0,08. Fazendo essa conta, 1 mais 1,08, nós temos 1,08. Com essa resposta aqui, essa resposta é o nosso fator de aumento, tá bom? Lembre, fator de desconto 0,85, fator de aumento 1,08. Bom, nós precisamos saber o valor final. E quanto é o valor final? O valor final, ó, faz assim, ó. Pede o valor inicial. Quanto era mesmo o valor inicial? Vai na nossa questão. Aqui, ó. O valor inicial, R$8.000, que era o valor pelo qual era vendido o lote de Guaraná em pó, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó. 8.000. O valor, preço final é igual a R$8.000, multiplicado pelo fator de desconto, no nosso caso aqui 0,85, que vai ser multiplicado pelo fator de aumento, que agora é 1,08. Bom, vamos fazer esse cálculo aqui na nossa calculadora, já está disponível aqui, né? Vamos lá então, como vai ficar? 8.000, vou digitar aqui o nosso 8.000. 8.000 vezes o fator de desconto, que é 0,85, vezes o fator de aumento, 1,08. E aí a nossa resposta é igual a 7.344. 7.344 reais. Esse aqui é o valor que passou a custar o lote de Guaraná após ter sofrido um desconto de 15%, né, e depois um aumento de 8%. Certo, pessoal? Bom, era isso que o professor Paulo tinha para trazer para vocês nessa aula, tá bom? Mostrar para você mais uma maneira de calcular a porcentagem de um número, né? Mas lembrando, em contextos onde temos aumentos sucessivos, ou até mesmo um aumento e depois um desconto, né? Sempre isso acontecendo sucessivamente. E aí você viu que para resolver, basta você pegar o valor inicial, identificar o percentual de aumento e o percentual de desconto, de acordo com o contexto da questão, né? E fazer aí essa multiplicação. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, vocês tenham compreendido o conteúdo e aguardarei vocês no próximo momento.